Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Bluesoft Podcast. Por mais fortes que sejam as marcas das indústrias, das grandes indústrias, e por mais que as indústrias consigam atingir o consumidor através de grandes campanhas na mídia, é através do varejo que a indústria consegue, com ações colaborativas, chegar mais perto do consumidor. Essas ações sempre foram e continuam sendo muito importantes. Ainda com tantas mudanças no mercado, no varejo, com o advento de e-commerce, a indústria e o varejo juntos conseguem ser muito criativas para criar ações que realmente impactam e fidelizam o consumidor. Justamente para falar desse assunto, hoje a gente traz aqui uma pessoa com uma trajetória fantástica, que é Head de Trade Marketing na Mars. Então, com muito prazer hoje que a gente vai receber aqui a Ana Carolina Duprá para a gente ter esse papo bacana aqui sobre Trade Marketing. Ana, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um grande prazer conversar aqui com você hoje. Obrigada André. Obrigada, Bluesoft. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Carol, eu queria começar pedindo para você contar um pouquinho para a gente da sua trajetória, né? Como é que você começou nesse universo de trade? Como é que você chegou até aqui? Conta para a gente. Bacana. Bom, eu sempre fui uma pessoa que queria a minha independência desde jovem, né? Então, trabalhei em loja de final de ano, trabalhei em buffet, esse tipo de coisa. Me formei no colegial em qualidade e produtividade, trabalhei com ISO 9000, trabalhei em consultoria, implementei em 2 empresas. E aí eu percebi que eu queria esse mundo de marketing, né? Naquela época, quando eu ingressei na faculdade, não existia o nome Trade Marketing, né? Então eu fiz a faculdade de marketing, já no final do primeiro ano consegui estágio, eu ingressei em telecom, ao todo foram 9 anos de telecom, né? Então eu comecei na área de ofertas, e aí quando eu estava na área de ofertas na TES, e isso conota a idade um pouquinho, teve uma frase de um Key Account Manager que me marcou muito. Eles falaram, Ele falou, Aninha, não se torne uma marqueteira de escritório que não sabe como as coisas acontecem na ponta. E essa frase me marcou muito. Eu falei, não, eu quero que as coisas aconteçam, eu quero ver, né, o resultado borbulhar. Eu não quero me tornar uma marqueteira de escritório. E isso determinou a minha trajetória. Então, eu fiz uma mudança, eu fui para uma startup de uma telecom, que foi a TIM, no Brasil, na unidade de São Paulo, para ser treinamento comercial, para conhecer vendas, né? Foram mais de 2.000 horas de treinamento. Naquela época eu falava, imagina, eu nunca vou para vendas campo, não me imagino, sou uma profissional de marketing. Depois a gente paga a língua, já vou chegar lá. Mas aí eu fiz treinamento comercial, inteligência competitiva, depois eu me mudei para Vivo. Naquela época chamava marketing operacional, né? Já era trade, eu não sabia, não se tinha esse conceito de trade estabelecido, mas eu trabalhava com um pouquinho de route to market, de RTM, né, no projeto de lojas próprias da Vivo, trabalhei com treinamento comercial, estruturação, inteligência competitiva. Aí a área de trade foi para o Rio de Janeiro, eu me mudei para marketing, né? Então fui ser gerente de produto pré-pago ali, cuidando dos serviços de voz e SMS. E depois disso eu fui para Claro, para a parte de serviços de dados. Desde a época da Vivo eu já queria fazer uma transformação na minha carreira, eu acho que é interessante vocês saberem, eu não queria me tornar uma profissional só de telecom, eu queria me tornar uma profissional de marketing, né, naquele momento. Então eu estava tentando uma trajetória, uma mudança para bens de consumo, né, para ter essa outra vivência. Foi quando surgiu a oportunidade, um headhunter me procurou e falou, olha, tem uma empresa de bens de consumo que tem uma vaga aqui em trade. E aí eu falei, putz, acabei de vir para Claro, né, não é legal essa mudança tão rápida. E aí ele falou, putz, mas a vaga é em Campinas. E eu estava prestes a me casar, né, e eu sou de Campinas, então naquele momento foi uma decisão que casou vida pessoal e profissional, né, bens de consumo multinacional em Campinas, é quase uma agulha no palheiro, né? Então eu aceitei o desafio e eu entrei em trade dentro de bens de consumo, e eu tô aqui há 13 anos, né? Então tem sido uma jornada de aprendizado contínuo, né?
Eu entrei como coordenadora de canal indireto, na época era especialista, né? Depois coordenadora do canal indireto, que é muito forte dentro da Mars e diversas indústrias com um mercado tão fragmentado. A gente pode falar um pouquinho mais disso no nosso bate-papo de hoje. Depois eu fui ser trade categoria. E aí a gente teve uma conversa, né, crucial de carreira, falando assim, olha, para ser head de trade, você precisa ter conhecimento de vendas, mas vivenciar mesmo, né, não treinamento comercial. E foi uma das conversas mais importantes que a gente teve de carreira. Então eu comecei a minha jornada, né, de formação para estar aqui hoje. Fui cuidar de merchandising Brasil, 250 promotores, 13 líderes de campo, uma experiência maravilhosa, você saber realmente o quanto esse exército de pessoas faz a diferença na ponta, suportando o varejo, né? O que eles precisam de ajuda, quais são as dinâmicas, qual que é o movimento de loja, como que você, né, precisa atuar ali. Depois disso eu fui ser gerente de grocery, cuidei de 32 contas regionais alimentares dentro do estado de São Paulo, com 4 vendedores, então desde Mundial, Guanabara no Rio de Janeiro, até Coop, Sonda, Paulistão, então várias redes dentro do estado de São Paulo e Rio de Janeiro. E também foi um aprendizado maravilhoso, como estar em contato com o varejo e ter conversas de colaboração para o negócio ajudam, né? E aí, por fim, eu fui ser gerente de Key Account, eu fui cuidar do GPA, né, no segmento PET, que é o segmento que eu atuo. E também foi outro aprendizado de como uma relação mais profissional, uma relação muitas vezes mais dura, mas que você precisa entender o benefício comum e chegar num plano integrado entre as duas, entre varejo e indústria para atingir os seus resultados. E depois dessas passagens, aí sim eu voltei como head de trade e estou aqui há 3 anos. Uau, muito legal, que trajetória fantástica, incrível aí, parabéns, Carol. E queria que você contasse um pouquinho para a gente, né, assim, para quem está nos ouvindo conhecer, como é que é o impacto desse trabalho de trade marketing e essa relação da indústria com o consumidor, né, através dessas ações de trade. Show. Eu sou muito apaixonado pela área de trade, né? Todo mundo que trabalha comigo sabe disso. Para mim é o coração pulsante da área de demanda, né? Porque a gente está traduzindo a estratégia das marcas corporativa em algo que seja relevante para o varejo para conseguir chegar de uma forma efetiva no shopper, né? Chegar no comprador dos diferentes varejos. Então, trade tem que entender das duas partes. Trade tem que ser esse elo de ligação entre como eu vou adaptar a forma como eu vou entregar essa estratégia da companhia para também trazer resultado pro varejo, para também ser relevante pro varejo. Como eu junto essas duas partes, né? Então a gente brinca que é o funil, que tudo chega em trade, né? Dentro desse funil. Então a habilidade de saber ler as duas estratégias, né, e conectar as duas estratégias é um elemento fundamental para trade, e essa é o coração pulsante. Quando você faz isso dar certo, você vê o resultado tanto para a indústria quanto para o varejo, né, e é muito gratificante. E aqui quando a gente fala varejo, a gente tem as duas rotas, né, tem rotas diretas e rotas indiretas, né. Muito bom. A gente sabe que o promotor, né, você comentou brevemente do trabalho deles, acaba sendo muitas vezes fundamental, especialmente atuando junto com as grandes redes, para garantir o nível de serviço, a qualidade, apoiar na operação do varejista, trazer informação também para a indústria, né? Eu imagino que muitas vezes isso pode ser uma questão importante, quer dizer, como é que a indústria consegue enxergar o que está acontecendo no varejo para poder otimizar a sua operação, tomar decisões melhores, entender um pouco mais do shopper, né? Tá mais perto ali do shopper, entender o comportamento dele. E uma das métricas que a gente escuta bastante é a questão de evitar, prevenir, né, rupturas, por exemplo.
E esse acaba sendo a principal métrica que a gente lembra quando a gente pensa lá no trabalho do promotor. Conta um pouquinho para a gente, essa realmente é a principal métrica, é o que vocês mais olham aí. O que é importante para vocês? Quais são as métricas que vocês gostam de acompanhar para garantir que esse trabalho está sendo eficiente e está gerando os resultados que são esperados? Ótimo. Dentro do mercado pet, né, falando um pouquinho de quais são as métricas importantes, o momento da verdade é o momento da compra, porque o seu pet precisa comer. E não necessariamente você vai mudar de varejo porque não tem a marca que você gosta ali. Então, existe um repertório de marcas que o shopper está acostumado a dar para o seu pet. Né? Ele dá A, B ou C. Né? Dentro desse repertório, o pet, ele sabe que o pet dele vai estar nutrido, vai estar bem, ele vai estar feliz. Então, é fundamental a questão da presença em loja. Então, algumas métricas que a gente olha distribuição, distribuição tanto numérica quanto ponderada, é muito relevante, porque é um mercado, como eu falei, muito fragmentado. Né? A gente tem a venda não só no canal alimentar, como também no canal especializado. Né? O canal especializado tem mais de 30 mil lojas no país. Né? Então, e vem crescendo assim, num ritmo impressionante, né? Mais de 50% do faturamento pet de alimentos vem do canal especializado, né? Os outros 50% que vem dentro do canal alimentar. Então, é um canal super relevante, super fragmentado, então você tem que atuar nos dois canais. Nos canais alimentares, formatos pequenos e grandes, e também nos formatos especialistas. Então, no mercado tão fragmentado, você conta com a sua extensão, né, que é uma parceria de longo prazo também de distribuidores, que atuam desde grandes varejistas até pequenos varejistas. Então, você tem métricas de positivação, você tem métricas de mix qualificado dentro de cada ponto de venda, com base naqueles que mais giram por formato. A gente tem um trabalho muito próximo, junto com o time de gerenciamento de categoria, para determinar qual é esse mix ideal por ponto de venda, né, de acordo com o perfil do shopper. E nos canais alimentares, né, nos canais modernos, que a gente chama, sim, o trabalho do promotor ele é fundamental em executar a loja perfeita. A gente tem um programa de loja perfeita aqui implementado, tenho a felicidade de ter dado o go live dele aqui na época. E a gente tem métricas de execução dos itens heróis que a gente fala, execução do mix ideal, comunicar né, os níveis de ruptura, ter essa relação próxima com o time de vendas, né, para a gente melhorar a cadeia de abastecimento. Então, com base nessas métricas, com leituras de NeoGrid e data sharing, a gente faz as análises e conversa com o varejo, fala, olha, a gente precisa melhorar a distribuição nesse cluster, porque a gente tem ruptura aqui, esse item está perdendo vendas, a gente faz a valoração da venda perdida muitas vezes para se aproximar da cadeia de logística dentro dos varejos, né? Então, a gente também tem uma relação com o time de Customer Service muito próxima dos times das grandes redes varejistas para fazer essa aproximação e o acompanhamento dessas métricas. Muito bom. E em termos da execução de loja, né, quais são as coisas importantes que vocês gostam de acompanhar? Por exemplo, a questão da exposição dos produtos nas gôndolas, as ilhas. Quando a gente fala de campanhas que são feitas muitas vezes da indústria em colaboração com o varejo, né? Às vezes não basta a gente ter uma oferta interessante em termos de preço, mas a maneira que a gente apresenta isso para o consumidor, para que seja interessante. Vocês colaboram com o varejo nesse tipo de ação? Conta um pouquinho para a gente como é que isso acontece. Na nossa métrica de loja perfeita, a gente tem alguns conceitos super importantes. Então, o ponto natural, ele continua sendo mais relevante. Então, dentro do ponto natural, a exibição dos itens-chave, com o número de facings adequados para não gerar ruptura. A execução das categorias mais rentáveis dentro da abertura do grande fluxo. Então, a gente avalia fluxo de loja, onde deve estar posicionado as categorias mais rentáveis versus as categorias de destino, né, para a gente gerar essa venda incremental para o varejo. Então, o nosso planograma é todo pensado com base nesses conceitos, no ponto de pega, de maior visibilidade para o shopper, né?
E além disso, a gente faz a medição também dentro do programa de loja perfeita dos pontos extras, dos pontos de interrupção adicionais, né, que nos ajudam aí a gerar visibilidade de uma campanha de um item específico. Esse planejamento, essa colaboração, ela é feita, a gente apresenta esse conceito de lojas perfeitas para os varejistas, né? A gente faz a conscientização de quanto que é o crescimento de vendas quando a gente implementa. Então, o time de gerenciamento de categorias tem um programa que chama até Help GC, né? Que faz essas viradas nas redes, capacita o nosso time de vendas e o time de vendas das distribuidoras para implementar isso em larga escala, esses conceitos. E aí a gente tem como mindset sempre o crescimento da categoria, né? A execução tem que ser boa para a categoria, porque se a categoria cresce, o varejista fica feliz. E se a categoria cresce, eu cresço junto, né? Então, esse é um pouquinho do mindset que a gente tem nessas ações colaborativas de execução e como isso ajuda o varejo. Excelente. E mais recentemente, né, especialmente agora, depois do período aqui de pandemia, a gente viu que o canal de e-commerce no varejo como um todo teve um crescimento muito grande, né? No canal de groceries, no supermercado, acho que foi um dos últimos a ter esse boom, mas a gente viu um crescimento bastante grande nos nossos clientes, né? Principalmente quem não tinha presença online passou a ter, passou a valorizar, e a gente vem notando um crescimento também das campanhas colaborativas da indústria com o varejo nesse canal. Conta um pouquinho para a gente, na sua perspectiva, como é que esse novo canal muda a dinâmica, o que tem de diferente, o que pode ser feito aí também para fazer um bom trabalho de trade considerando o e-commerce. Bacana. Primeiro, acho que a gente tem que falar do nosso conhecimento do shopper, né? E acabar com aquele mito de que loja física vai acabar. Ela não vai acabar, né? Hoje o que a gente vê é a famosa jornada phygital, né? A maior parte da jornada do shopper procurando informações para decidir se ele vai comprar, o que ele vai comprar, começa no digital. Então, para isso, acho que a indústria tem que colaborar cada vez mais, e nós estamos numa jornada com os varejistas para como que a gente aprimora a nossa comunicação digital, né? Toda a parte que a gente chama de busca, sistema de informações, o Loja Perfeita Digital, que são outros conceitos, para ter maior eficiência e maior conversão na parte digital. Mas a compra ela ainda acontece em sua maioria nas lojas físicas, né? Então, o que eu vejo como grande desafio da indústria e do varejo é como conectar as duas estratégias. Porque ele começa no digital e o que ele decidiu no digital, ele vai comprar e converter de fato no físico. Então as estratégias elas têm que estar muito bem alinhadas, né? Porque não são estratégias diferentes, é o mesmo shopper. É o mesmo shopper que está no digital e que está na loja física. Acho que esse é o primeiro grande desafio. E a gente tem que melhorar muito a comunicação digital espalhada por aí. Então, o que a gente chama de hero images, a descrição correta do produto, as palavras-chave. Nossa, tem muita coisa ainda para a gente fazer. A gente está numa jornada, né? E quando a gente fala dentro de trade para isso, né, existem duas atividades, pelo menos a Mars em Pet se organizou assim. A gente tem como se fosse uma business unit separada que cuida de e-commerce, que é uma outra gerência, que vai cuidar de toda a parte de peer players, last mile e a parte de marketplaces, né? Porque precisa dessa negociação, desse cuidado, desse hypercare e desse conhecimento tecnológico específico. E a gente, dentro de trade, a gente está aplicando esses aprendizados, esses conceitos, dentro das nossas ativações anuais, com o varejo através do que a gente chama de click and mortar, né? Como eu ajudo o varejo a fazer esse tipo de implementação, porque eu uso muitas vezes o estoque da loja, né? Então, eu faço a ativação digital varejo, mas o estoque e a conversão sai na loja. Muito bom, e é realmente incrível, né? Como isso vem sendo cada vez melhor explorado. Então a gente vê, por exemplo, as páginas dos produtos já em muitos varejistas com muita informação, vídeos. Então imagino que o consumidor deve pensar, poxa, qual é o melhor alimento, produto para o meu pet? E às vezes ali no varejo físico você pode estar mais restrito à embalagem do produto, a uma comunicação na loja,
E no e-commerce você acaba conseguindo romper essas barreiras e dar muito mais informação ali. Então a Exato. gente vê umas campanhas muito bacanas, né, nesse sentido de trazer muito mais informação e noto também essa preocupação da indústria, né? Você comentou das Hero Images, quer dizer, como é que eu ajudo o varejista a colocar a melhor imagem do meu produto também no seu site, a dar o máximo de informações para o consumidor poder conhecer o produto, tomar a melhor decisão ali. Então, muito bacana a gente ver essa evolução toda aí também no e-commerce. E eu queria te perguntar um pouquinho, explorar um pouco, né, do relacionamento da indústria com os varejistas aí, os pet shops, os supermercados, né? Como que você vem acompanhando a evolução dessa relação? Ela está ficando mais próxima, está ficando mais distante? Como que isso está evoluindo aí nos últimos anos? Ah, bacana. A Mars, ela preza por esse relacionamento mútuo e duradouro, né, de alta longevidade com todos os varejistas, né? Então, a gente tem parcerias com redes de varejo de distribuidores de muitos anos, né? Muitos anos mesmo. Então, a Mars, ela valoriza isso, né? Nesse sentido, o que a gente traz de práticas de colaboração? A gente continua fazendo o que a gente chama de Joint Business Plan, né? O plano integrado entre varejo e indústria no início do ano, com acompanhamento pelo menos trimestral dos resultados, onde ali a gente tem a oportunidade de convergir o que o varejo precisa e tem de métricas versus o que a gente tem de planejado de ativações, de estímulos e de marcas foco, para a gente chegar num objetivo comum. Acho que não adianta a indústria tentar impor o que é melhor só para a indústria. Eu acho que esse é o grande pulo do gato. A gente tem que ver como o que eu tenho de objetivo endereça um objetivo do varejo, né? Seja ele qual for, especialista ou alimentar, né? Então, essa junção é que é fundamental para um relacionamento benéfico para as duas partes, né? Nas suas respectivas métricas. Então, a gente faz esse acompanhamento de JBP. Óbvio que a gente não tem braço para fazer isso com todo mundo, mas aí o que a gente como trade faz é preparar um material para o time de vendas poder replicar para aqueles que a gente não consegue ir diretamente junto com o time de vendas lado a lado, né? Então a gente faz a liderança dentro desse processo e prepara os materiais. Então a gente também tenta se aproximar da cadeia, fazendo eventos pelo menos a cada 6 meses, com as equipes das distribuidoras capacitando, levando informação, falando dos objetivos, para que eles consigam chegar num país tão fragmentado aqui, né? Não adianta a gente, diferente de outros mercados, né, que é super concentrado, é o Walmart, né? Walmart é X% das vendas daquele varejista, ou o Oxxo, né? No Brasil não é assim. O Brasil é muito fragmentado. Então a gente vive falando isso para os times globais. Pessoal, jogar no Brasil é jogar diferente. A gente tem as nossas estratégias globais, mas a forma como eu entrego, ela é diferente, porque o nosso mercado, ele é diferente, né? E a gente tem que respeitar essas particularidades. E esse relacionamento próximo, ele é muito importante para o crescimento da categoria, para o crescimento da Mars e para satisfação dessa relação com o varejo. Você comentando um pouquinho, né, da diferença do Brasil aqui para os mercados internacionais, a gente tem uma série chamada Gigantes do Varejo, que a gente foi estudando algumas redes internacionais, né, de capital aberto, suas práticas, número de lojas, indicadores, e trazendo aqui para os nossos clientes poderem comparar, né, os seus indicadores com os indicadores dessas redes. E é impressionante quantas redes que nós nem conhecíamos o nome, e aí você vai olhar, elas têm 1.000 lojas, 800 lojas. Então, o mercado norte-americano, nesse sentido, a gente percebe que tem uma consolidação bastante forte e a maioria dessas redes, né, e são inúmeras, tem um volume de lojas muito grande, né? Então, nesse sentido, realmente, o Brasil traz um desafio. A gente não sabe como vai ser para frente, né? Porque os IPOs estão acontecendo também aqui no varejo. A gente teve muitos recentemente, aí ano passado, esse ano também. Então, talvez exista uma tendência de consolidação aqui também no nosso mercado.
Mas é um desafio muito grande. Conta pra gente o que mais, Carol, que você vê de diferença, né? Isso acho que é interessante, eu tenho essa curiosidade. Acho que nossa audiência também, olhando para a atuação da Mars no mercado internacional, já que é uma empresa aí que atua globalmente, e o Brasil, além da gente ser menos consolidado, o que mais que você nota aí de desafios aqui brasileiros? Eu acho que o principal desafio para a Mars, para todas as grandes indústrias de pet, é a diferença dos segmentos, né? Porque o Brasil, ele tem uma renda per capita mais baixa, né? Não adianta assim, para você alcançar a grande massa, a grande população, você vai ter que atingir um certo tier de preço ali, né? Para você ter mais escala, né? Só que, por exemplo, para a Mars, isso é de fato um desafio, porque a gente tem um princípio de qualidade muito forte. A gente é norteado globalmente, né, pelos 5 princípios, né, que é a parte de qualidade, responsabilidade, liberdade, mutualidade e eficiência. E a parte da qualidade é muito forte. A gente tem estándares globais de nutrição, qualidade para os nossos alimentos, independente de quais eles sejam, desde Champ, Kit Kat até Optimum. Então a gente tem, né, estándares muito específicos, muitas vezes até mais exigentes que as regulamentações de cada país individualmente, né? E aí, como você mantém um padrão de qualidade desse nível, com a dificuldade, né, de renda per capita do brasileiro, né? Então, eu acho que essa é a principal diferença para os mercados emergentes dos outros mercados, que é a concentração de super premium, de premium versus o que a gente chama aqui de mainstream, né? Então, das marcas de barreira, né, nas marcas de combate. Então, acho que essa é uma grande dificuldade, porque é bem diferente. Outra grande diferença como eu diria, é a parte da penetração e da maturidade da categoria, né? Em outros países, a parte de sachêzinhos, que são os alimentos úmidos, a parte de petiscos, ela é muito mais penetrada na população, muito mais evoluída do que a gente tem no país, né? Então, a gente tem momentos de maturidade diferentes, assim como o tipo de alimentação. No mercado América Latina, as rações, os alimentos secos, são muito mais preponderantes do que em outros países, por exemplo. Então, apesar da gente ter estratégias globais e marcas fortes globalmente, um padrão inquestionável de qualidade, né, em todo o mundo, a gente tem que adaptar essa estratégia para a realidade do mercado, né? Porque o mercado brasileiro é um mercado mais dependente do alimento seco, e ainda muito em desenvolvimento e penetração dos lares super baixa em termos de alimentos úmidos e petiscos, né? E aí a gente tem que adaptar essas estratégias globais para o mercado brasileiro, além da questão da rota ao mercado, que é bem diferente. Muito bom, muito bom. E olhando um pouquinho agora, Carol, para o futuro, né? Quais são os desafios que você enxerga que ainda precisamos enfrentar, as coisas que a gente ainda pode melhorar, aqueles indicadores que a gente pode, enfim, trazer para um novo patamar, né? Como é que você vê os seus desafios aí da Mars e do mercado como um todo para os próximos anos? Ótimo. Acho que primeiro um desafio de curto prazo é a gente restabelecer os níveis de ruptura e abastecimento, porque com a pandemia todas as indústrias estão sofrendo com a escassez da cadeia de matéria-prima, né? Então, a gente sabe que hoje a gente tem que recuperar esse pacing de abastecimento que está fazendo a gente e os varejos sofrerem, né? Acho que esse é o primeiro ponto de curto prazo. Falando de médio a longo prazo, como a gente continua desenvolvendo as categorias de alto valor agregado, né? Alimentos úmidos e petiscos, para melhorar a rentabilidade tanto do varejo quanto nossa, né? Então, como a gente leva essa educação para o shopper, né? O shopper tem que ver o benefício e o varejo vai ser fundamental nessa parceria conosco em levar essa educação, né? Através das comunicações dentro de loja e nas comunicações virtuais. Então, esse acho que seria o segundo grande desafio. E como manter essa relação de parceria que a gente já tem e continuar evoluindo nessa relação de parceria com todos os varejos, seja
distribuidores alimentares, especialistas, né? Como que a gente traz essa relevância e continua com essa parceria de longo prazo. Então, acho que esses são os principais desafios, e dentro dele, óbvio, a transformação digital, né? Eu não acredito num mercado 100% digital, desculpa, a gente não vai subir a favela ou a entrega? Vai chegar num bairro que não tem asfalto a entrega virtual? Não necessariamente. Talvez chegue através de Uber, talvez chegue através de Corner Shop, chegue através de outras ferramentas. Mas a gente ainda está entendendo como vai ser esse modelo digital no Brasil. E tem iniciativas muito boas do varejo, né? Por exemplo, o enxuto com o drive-thru e os enxutos containers, né? Então, a gente tô dando um exemplo que é aqui da minha cidade, mas eu sei que existem outros pelo país. Mas eu acho que é isso. Qual vai ser esse novo formato híbrido, phygital, né? E como a gente continua evoluindo para ele. Muito bom. Eu lembro das primeiras NRFs que eu participei, tinha muito essa questão do apocalipse do varejo, né? O varejo físico vai acabar. E depois de alguns anos isso foi amadurecendo, né? E na verdade, acho que novas práticas surgiram, notou-se que tem um amadurecimento muito grande, uma mudança, né? Então, talvez um rompimento com práticas antigas para dar espaço para novas. E realmente uma grande mescla de práticas do físico, do digital. Então, a gente vê os drives funcionando muito bem, a gente vê que a jornada do consumidor, ela é, como você disse, né, parcialmente digital. Ele gosta de ter experiência também na loja física. Certos produtos ele prefere escolher pessoalmente, outros talvez que são de recorrência, ele faça uma assinatura para receber em casa, algumas vezes no mês. E o Brasil não é só o Itaim, né? Existe uma série de diferenças aí, né, entre os estados, as cidades, as classes. Então, a gente não consegue generalizar, né? Tem muitos varejos ali que precisam existir para atender todos esses perfis de consumidores com necessidades tão diferentes. Carol, adorei esse papo aqui contigo, acho que foi muito legal te conhecer um pouquinho melhor, conhecer a sua trajetória aí. Novamente, parabéns pela jornada, né? Que acho que só está começando, tem muita coisa legal aí pela frente. Vamos continuar acompanhando aí os seus próximos passos. E quero de novo aqui reforçar, né, esse agradecimento a você e a Mars por ter vindo aqui contar um pouquinho mais para a gente, compartilhar um pouco dessa história conosco. Gostaria de despedir, então, né? Tem algumas últimas palavras aqui para a gente? Primeiro, obrigada pela oportunidade de estar tendo esse bate-papo, dividindo a experiência e a perspectiva. Espero que todos que estejam vendo gostem, né? Obrigada pela oportunidade, por estar aqui conversando e falando sobre a importância dessa relação da indústria e do varejo, que eu acho que é essencial e chave para quem trabalha em trade, esse mindset colaborativo e de olhar onde realmente as coisas acontecem. E acho que é isso. No mais, espero que tenha sido proveitoso a todos. Muito bom. E quem quiser acompanhar um pouquinho do seu trabalho, qual o melhor canal? LinkedIn, Twitter? Pode me acompanhar pelo LinkedIn. Tá atualizado lá, o time vai deixar o link aí para vocês acompanharem. Maravilha, a gente deixa aqui na descrição. Carol, então, muito obrigado. E, gente, quem está nos assistindo aqui também, obrigado por ter acompanhado aqui esse episódio com a gente. A gente vai deixar aqui todos os links para vocês poderem acompanhar mais sobre o trabalho da Carol. E se você estiver precisando de apoio aí para passar por essa grande transformação digital, você sabe que pode contar com a gente aqui na BlueSoft. O nosso time comercial está sempre à disposição para mostrar o que a nossa tecnologia pode fazer aí por você e pela sua empresa. Não esquece de deixar o like aqui no vídeo, então compartilha com mais gente que você acredita que pode gostar desse conteúdo aqui, dessa nossa conversa. Muito obrigado e até o próximo episódio.